Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o nosso propósito, o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje eu não sei se chamo de deputado estadual ou deputado federal eleito do PDT. Ele é deputado estadual, mas é também deputado federal eleito pelo PDT. Paulo Ramos, boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Uma oportunidade grande participar do seu programa, ainda mais com o nosso Diogo. Ao nosso lado está também Walter Diogo, jornalista. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Você podia chamar ele também de guerreiro. É um guerreiro do Legislativo. É verdade. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com os destaques do noticiário da semana. Levantamento mostra que a variação cambial tira competitividade e compromete exportações de produtos brasileiros. O estudo é da Confederação Nacional da Indústria, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, sobre os desafios à competitividade das exportações do país. Dos 589 industriais ouvidos entre outubro de 2017 e março deste ano, mais da metade afirmou que o custo da tarifa cobrada pelos portos e aeroportos para despachar mercadorias é um dos fatores mais impactantes para quem deseja exportar. Outra reclamação é a elevada taxa alfandegária aqui no Brasil, que em alguns casos pode ser até 40% mais alta do que nos demais países. Os empresários apontam ainda outros problemas estruturais de logística e o alto custo do transporte interestadual como empecilhos para a penetração da mercadoria brasileira em outros países. É que as vendas de automóveis novos tiveram aumento de 13,1% em novembro, crescimento também no acumulado do ano. Foram vendidos quase 231 mil automóveis novos no mês, contra pouco mais de 204 mil no mês anterior. Ao longo de 2017, já são mais de 2.330.000 novos carros nas ruas de todo o país. Os dados são de levantamento divulgado pela FenaBrave, a Federação Nacional das Revendedoras de Veículos Automotivos. Na comparação com o igual período do ano passado, o crescimento nas vendas é de 15,1%. O ministro Gilmar Mendes pediu vista e o julgamento do pedido de liberdade do ex-presidente Lula foi adiado. A nova data de votação do habeas corpus ainda não foi definida. Logo no início da sessão, a defesa do ex-presidente pediu para adiar o julgamento. Mas, por 3-2, os ministros decidiram pela continuidade. No novo pedido de habeas corpus, os advogados de Lula alegaram que o juiz Sérgio Moro foi parcial e justificaram ao alegar que ele aceitou o convite do presidente eleito adiantar algumas dessas ideias sem que elas estivessem suficientemente. A defesa do petista ainda pediu que Moro seja declarado suspeito e que todo o processo do triplex do Guarujá seja suspenso e Lula solto. A defesa alega que a condenação do ex-presidente foi política. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também se manifestou contrária ao HC e lembrou que Lula foi preso e tornou-se inelegível graças às decisões de várias outras instâncias da Justiça e não somente do juiz Sérgio Moro. Eu fico por aqui, mas eu te espero na quinta-feira na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o deputado estadual do PDT, Paulo Ramos, que também é deputado federal eleito e assume em fevereiro no Congresso Nacional. Deputado Paulo Ramos, o senhor esteve essa semana no centro de um grande debate da Assembleia Legislativa do Rio. O senhor é autor da emenda que exclui a SEDAI da possibilidade de privatização. Essa emenda foi aprovada pela LERJ, foi vetada pelo governador Luiz Fernando Pezão e nesta semana a LERJ derrubou o veto do governador, ou seja, prevalece a sua emenda, a emenda que retira a SEDAI da possibilidade de ser privatizada. O grande temor, a grande dúvida, a grande indagação é: a sua emenda não vai
a reboque, tirar também o Rio do regime de recuperação fiscal e agravar a crise de maneira insustentável, a crise econômica e fiscal que estamos passando? Bom, primeiro existe um certo terrorismo. É claro que ninguém seria irresponsável a ponto de contribuir para que o regime de recuperação fiscal corresse risco. Isto não é verdade, porque são duas emendas. Eu já aprovei uma emenda também de minha autoria, autorizando a substituição da garantia. Por quê? Porque a SEDAI... Não, mas substitui o quê? A SEDAI por quê? Qual é a outra garantia? A SEDAI foi vitoriosa numa ação judicial já transitada em julgado, decisão do Supremo Tribunal Federal. A SEDAI, a União cobrava da SEDAI imposto de renda. E a SEDAI ganhou a ação judicial. São mais de 4 bilhões. O governador Witzel falou em 5 bilhões. O empréstimo é de 2 bilhões e 900. Sim. Não há nenhuma razão para que as ações da SEDAI fiquem mais como garantia. Então, como num primeiro mensagem do governo foi aprovada uma emenda de minha iniciativa, autorizando a substituição das garantias, então já há recurso. Então, substitui o empréstimo que foi contraído pelo governo de 2,4 bilhões, teria não mais como garantia as ações da SEDAI, mas sim os recursos que a União deve à SEDAI, que somam cerca de 5 bilhões, é isso? Exatamente. Por outro lado, a SEDAI é uma empresa lucrativa. Qual a razão de um Estado em dificuldades abrir mão de algo que lhe proporciona recursos, Sim. que o objetivo é pagar um empréstimo. Sim. O objetivo, o que eu estou vendo, e não querem assumir, é que existe o objetivo de privatizar a SEDAI. Sim. E estão usando o empréstimo como biombo. Deputado, não tem uma outra exigência no próprio plano de recuperação fiscal explícita da privatização, não só da garantia, mas tem uma exigência de privatização. Quer dizer, a SEDAI entra de duas maneiras. Uma, como suas ações em garantia ou empréstimo, e em outro momento também é explicitamente citada como um patrimônio do Estado que deve ser privatizado. Não é bem assim. Como é então, deputado? Não é bem assim. A grande questão é que o regime de recuperação fiscal incluía as ações da SEDAI, como a SEDAI seria privatizada em caso de impossibilidade de pagamento do empréstimo. Porque a privatização tem a venda das ações. Privatizar é vender o controle acionário. Então, não é verdade. Claro que montam. Eu sei que há interesse. Eu ainda não consegui saber de onde vem essa força política. Como é que pode ter como imperativo constranger um governo do Estado a privatizar uma empresa que tem um papel social importante a cumprir? E não é deficitária. Quer dizer, se o Estado está numa situação de crise financeira, se você tem uma fonte, digamos, de geração de receita, se ela é superavitária, por que então abrir mão dessa fonte? Então, será que nós vamos suspeitar que é para preencher o interesse de quem? Deputado, me diga uma coisa. Quem comprasse essa empresa pagando 4 bilhões, receberia os 5 bilhões do governo federal? Deixa eu lhe dizer, a questão não é o comprar. É que vai ficar de graça a empresa. Porque se acontecer o que o Diogo está dizendo, se alguém se aventurar a comprar essa empresa por 4 bilhões e essa empresa que viesse assumir o controle da SEDAI, ainda vai receber do governo federal a médio prazo 5 bilhões, ou seja, vai comprar de graça, como o Diogo está dizendo, vai fazer uma operação que é lucrativa demais. O Estado pagou à Fundação Getúlio Vargas 900 mil reais para avaliar a SEDAI. E a Fundação Getúlio Vargas avaliou em 8 bilhões. Depois houve a determinação de uma avaliação que correspondesse ao dobro
do que foi emprestado. Aí fizeram uma avaliação da SEDAI em 5 bilhões e 800 milhões. Ou seja, essas avaliações não podem ser levadas a sério, Claro. porque faz uma avaliação de 8 bilhões, depois se encomenda uma para atender um casuísmo. E já estava Quer em dizer, 4 pelo governo federal. Quem é que fez esse tipo de imposição? Porque hoje, lamentavelmente, está tudo sob suspeição. Mas a grande questão é discutir, e não querem discutir, o papel da SEDAI. No mundo inteiro, em muitos países que privatizaram o saneamento, estão reestatizando. Agora, por outro lado, nós estamos vendo aí o empobrecimento da população. 56 milhões na linha da pobreza. Aumentou em 2 bilhões em um ano. Abaixo em da 2 milhões de brasileiros foram para a faixa de pobreza do ano passado para cá. A resposta que tem que ser dada é a seguinte: o cidadão que não tem renda, não tem como pagar a água, ele vai morrer de sede? É por isso que a SEDAI não pode ser privatizada. A SEDAI tem que ser uma empresa social, mesmo que a SEDAI não desse lucro. Mas dá. A SEDAI dá lucro. E mais, se a SEDAI tiver independência para cumprir com a sua tarefa, sem outras injunções, ela cumpre. A SEDAI está fazendo investimentos pesados na Baixada Fluminense. A SEDAI não tem só essa ação vitoriosa. Já tem empréstimos contraídos para a realização de suas... Eu vou fazer um intervalo, mas eu vou deixar no ar uma pergunta. Então, esse noticiário que saiu essa semana, dando conta de que há uma possibilidade do Rio sair do plano de recuperação fiscal, esse alarmismo que foi inoculado na sociedade por alguns órgãos de imprensa, eu quero saber do senhor daqui a pouco, depois do intervalo, se é procedente ou é totalmente improcedente. O senhor responde dentro de alguns minutos. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o deputado Paulo Ramos, do PDT. Ele é deputado estadual e também assume em fevereiro uma vaga na Câmara Federal, deputado federal eleito, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. E eu deixei uma pergunta no bloco anterior. Deputado, na última semana os órgãos de imprensa noticiaram com um certo alarmismo há risco do Rio sair do plano de recuperação fiscal por conta da decisão da Assembleia de derrubar o veto do governador, a emenda de sua autoria que exclui a SEDAI da possibilidade de privatização. Ou seja, em última instância, o senhor seria responsável por tudo isso. Então, nós estamos partindo do convencimento de que, mantido o regime de recuperação fiscal, a SEDAI vai ser privatizada? Claro que isto não é verdade. Não é verdade. O acordo feito com o governo federal, atendendo à situação do Rio de Janeiro, vai ser mantido. A grande questão... O presidente Temer, há 20 dias do final do seu mandato, poderia romper com esse acordo? Poderia excluir o Rio do plano? O que significa excluir o Rio? Quais são as repercussões em 20 dias? Bloqueio de recursos do Estado, atraso na folha de pagamento. O Rio de Janeiro teria outros bens para dar como garantia, por exemplo, a SEASA. A SEASA vale 6 milhões. E é uma empresa que também pode ser negociada. A própria SEDAI, porque o empréstimo contraído não foi para a SEDAI. Foi para o governo. Foi para o governo. Sim. A SEDAI é que está oferecendo ao governo, porque o governo é o controlador, os bilhões do resultado da ação vitoriosa no Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, a SEDAI é tão lucrativa que ainda dispõe de recursos para socorrer o governo no pagamento do empréstimo. Ela não teria nenhum problema se disponibilizar. Então é preciso, para haver sinceridade, se quiserem tratar as coisas com honestidade, é dizer assim, porque nós vamos debater se a SEDAI deve ou não ser privatizada, excluindo o tema da recuperação fiscal. Deputado, eu queria saber sobre esse acordão que foi feito na Assembleia, porque, na verdade, havia um impasse.
quem queria derrubar o veto não tinha maioria, e quem queria manter o veto também não tinha 36 votos, ninguém tinha. E aí me parece, pelo que eu depreendi da leitura atenta dos jornais e também de algumas conversas que eu tive com alguns deputados, que foi feito um acordo. Se votaria a favor da derrubada do veto, e o governo, para se precaver, assumiria o compromisso de, na justiça, invalidar a emenda de sua autoria. Quer dizer, uma coisa um pouco contraditória, mas que essa contradição, de certa maneira, explicaria e tiraria o governo de qualquer tipo de risco de sair do regime, é isso? A bem da verdade, nós estávamos lá e ainda estamos tendo que votar várias matérias que interessam ao futuro governo. O Fundo de Combate à Pobreza é o principal deles. Nós temos que votar o orçamento. 5 bilhões. Nós temos que votar a prorrogação da calamidade pública. Sim. Votamos ontem muita coisa. Então, no fundo, e é preciso dizer isso, aqueles que defendem a SEDAI foram vitoriosos. Inclusive com o voto dos próprios governistas, porque alguns se abstiveram, não quiseram votar, mas o próprio governador ele já deu inúmeras declarações de que ele é contra a privatização da SEDAI. Nós não estamos mais falando do governo que está se encerrando. Sim. Nós estamos falando do futuro governo. Sim. Foi o futuro governo que orientou já a bancada que dispõe na Assembleia Legislativa a votar pela abstenção. Porque abstenção e não representavam a mesma coisa. A verdade é que as bancadas que defendem a SEDAI como empresa pública, estatal e indivisível, as bancadas se articularam e conseguiram essa vitória. Ora, se o governo vai ao judiciário, isso é problema dele. Seria uma maneira de garantir e tirar, digamos, o risco de uma eventual retaliação do governo federal, retirando o Rio do regime de recuperação fiscal. Tudo isso é fantasia. Fantasia. Aliás, não seria a primeira vez que a Assembleia Legislativa aprova uma matéria e o governo, através da Procuradoria-Geral do Estado, vai buscar a declaração de inconstitucionalidade. Deputado Não só o governo, Ministério Público. Nós temos várias leis aprovadas na Assembleia Legislativa que o tribunal... Eu aprovei uma lei há pouco tempo que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, deu uma liminar dizendo que era inconstitucional. Eu aprovei uma lei tratando dos presos provisórios. Um projeto que eu apresentei há alguns anos atrás. Por quê? Nós temos 40% da população carcerária presos provisórios, sem nenhum julgamento. Nenhum. Eu disse o seguinte: transfere a responsabilidade pela guarda dos presos provisórios a partir do 100º, 80º dia para o Tribunal de Justiça. Que o Tribunal de Justiça não gasta um tostão do seu orçamento com os presos. Aí ele não julga. Imagina 23, 24 mil presos no Rio de Janeiro sem nenhum julgamento. Nós estamos discutindo se é exigível o trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas nós temos 40%. Sem sentença nenhuma. Nenhuma. Mofando. E mais. Para demonstrar o absurdo, meu querido Walter Diogo. Nós temos presos provisórios acusados de crimes que não prevêem pena privativa da liberdade. Deputado, tem uma outra Mas questão. tem preso provisório Eu queria aqui há mais tempo do que a pena máxima prevista no Código para aquele crime. Pô. Eu queria abrir um outro debate que me trouxe uma certa surpresa, que foi o fato da mesa diretora da Alerj ter acolhido a representação do PSOL, abrindo o processo de impeachment, acolhendo a abertura do processo de impeachment do governador Pezão. Me pareceu, eu não sei se estou errado, uma atitude meramente política
para dar uma satisfação à sociedade, porque do ponto de vista prático, real, concreto, não há como tramitar mais esse impeachment, já que o mandato do governador Pezão e do vice-governador Dornelles acaba daqui a 15, 18 dias. Ou seja, é uma atitude um pouco diversionista com o objetivo de mostrar para a sociedade que agora, no apagar das luzes do mandato, a LERJ resolveu punir o governador, é isso? Deixa eu perguntar. Eu queria esse processo pode seguir? Não, acabou o mandato, perdeu o objetivo. Ele vai ficar inelegível. Acabou o mandato, acabou o objetivo da ação. Guardadas, se não tem um mandato, não tem mais objetivo. Guardadas as devidas peculiaridades, é uma mentira igual a que diz que não privatiza, se retirar a SEDAI da possibilidade de privatização, compromete ou cria perigo à recuperação fiscal do Estado. Nós estamos aí há 20 e poucos dias do fim do mandato. O Tribunal de Justiça decidiu e encaminhou em setembro, decidiu que deveria ser aberto o processo de impeachment. Porque a representação já tem mais de 2 anos. Nesse momento, tentar imaginar que não é satisfação à sociedade, que estaríamos dando uma satisfação ao Poder Judiciário, abrindo o processo. Ou seja, na verdade, se abriu para mostrar cumprimento da sentença do Poder Judiciário. Seria muito mais razoável ter uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça, dizendo, olha, nós gostaríamos, mas não há mais tempo. Eu penso que, num certo sentido, é uma afronta ao governador em exercício também. Francisco Dornelles. O governador Francisco Dornelles, com quem convivi e tenho convivido. Sim. Convivi na Assembleia Nacional Constituinte, convivi Sim. no mandato seguinte meu de deputado federal. Democrata, uma figura eu penso que nesse momento, respeitável, aos 83 anos do eu final penso da que vida nesse pública. momento não é justo causar a ele esse tipo de sofrimento, que é um sofrimento. Ao final, já com 80 e quantos anos, 85, 86, não será candidato mais uma vez? Mas o senhor acha que causaria? Esse teatro? Eu penso. Esse teatro causaria? É a questão, primeiro, que não vai concluir. Não há tempo. Não tem como. Não há tempo. 15 dias? O abrir para dar uma satisfação ao Poder Judiciário é desproporcional. Não há proporcionalidade. Porque não há tempo. Não há tempo sequer de abrir o processo para ouvir 10 sessões. Tem 10 sessões para responder. Quando for instalada. Para instalar, ainda vamos levar aí uns 10 dias. É impossível. Então, eu penso isso. Eu, inclusive, estou tentando construir uma saída política para não causar ao governador Francisco Dornelles esse dissabor. E eu não estou me referindo nem ao governador Pezão, que está também enfrentando as consequências das acusações que pesam. Sim. Mas não é justo, principalmente, podemos manifestar respeito ao Francisco Dornelles. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o deputado Paulo Ramos, deputado estadual do PDT e também federal, eleito, assume agora em fevereiro no Congresso Nacional. Participando aqui do programa também o jornalista Walter Diogo. Deputado, outra questão aqui da Assembleia ainda, no bloco final, nós vamos falar um pouco de Brasília, é em relação à prisão dos parlamentares. O senhor pertence a uma casa que tem, dos 70 integrantes, 9 presos. 9 estão presos por conta, alguns acusados de corrupção, outros acusados de terem mercadejado a ação parlamentar por conta de benefícios pessoais, enfim. E aí tentam estabelecer vínculo entre
esses deputados que têm indicações políticas no governo, planilhas de cargos ocupados no Detran, com a votação dos deputados, porque votaram pela aprovação das contas do governador, porque votaram, enfim, a favor de uma mensagem de outra, ou de outra mensagem, ou seja, tentam vincular a ação parlamentar à ocupação de cargos do parlamento. Como é que o senhor está vendo esse processo? Que me parece que é preciso deixar muito claro que corrupção tem que ser punida, corrupção tem que ser combatida. Aquele que foi flagrado num ato de corrupção explícito tem que ser processado e preso, e quanto a isso não há o que se discutir. Mas me parece que também estão condenando, estão lançando suspeições contra aqueles que participaram da contemplação dos aliados com cargos públicos. Ou seja, distribuir cargos públicos entre aliados é algo absolutamente normal na política do mundo. Desde a Peribé, lá para citar uma cidade minúscula do interior do estado, a Casa Branca, o Washington. Recentemente o presidente Trump indicou um jurista com uma folha enorme de serviços prestados ao Partido Republicano para a Suprema Corte. Ou seja, indicar aliados é algo absolutamente normal do processo político. E no entanto, algumas pessoas presas aparecem como presas por terem participado de um loteamento político de cargos. Olha, loteamento político de cargos nada mais é do que contemplar os aliados com cargos na sua administração. Eu queria saber a sua posição, deputado. Eu acrescentaria o seguinte: aprovar projetos. Estão vinculando a aprovação de projetos a crimes. Sim. Quer dizer, é difícil. A venda do voto. A venda do voto, exatamente. Bom, eu acumulei alguma experiência exercendo mandatos, mas também sendo militante e sendo também advogado. Eu estou preocupado, porque ao longo desses últimos anos, não conseguimos resolver, os partidos políticos, através de suas representações, não conseguiram resolver os conflitos politicamente, todos recorrendo ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário passou a ser a Meca. E com isso... A própria classe política judicializa tudo. Tudo. Com isso, o Poder Judiciário, que só age provocado, passou a ter um protagonismo exacerbado. Sim. E gostou. E gostou. Passou a legislar. E aí nós temos, e é a razão da minha preocupação, institucionalmente falando, a preocupação com a possibilidade de estarmos caminhando para a chamada ditadura do judiciário. Porque, lamentavelmente, nós temos algumas situações que são situações, que eu digo assim, absurdas. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu campeonato de futebol. O Supremo Tribunal Federal vem sendo provocado para se manifestar em relação a situações que nada tem a ver com a sua destinação constitucional. Estão vulgarizando o papel do Supremo Tribunal Federal. E nós vemos contradições. Nós vemos decisões de grande impacto, decisões com a votação por 6-5. Qual é a segurança jurídica que isso cria? Basta um morrer ou ser substituído, dependendo do lado em que tenha estado, a votação pode se modificar. O Supremo Tribunal Federal é o garantidor da Constituição. Não tem garantido. Tem assumido, inclusive, o papel legislativo. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para escrever outra Constituição. E isto tem acontecido. E o pior, situações iguais ou semelhantes, decisões conflitantes, do mesmo Supremo Tribunal Federal. Então, em relação à situação da Assembleia. Então eu vou chegar lá. Presos. Então, a Constituição Federal dá ao deputado estadual as mesmas garantias que tem o deputado federal. A Constituição Estadual reproduziu. Mas os dispositivos
que dão a chamada imunidade parlamentar para o deputado estadual estão também na Constituição Federal. Então está lá. O deputado só pode ser preso em flagrante E prisão provisória? pela Estão prática fazendo? de crime Isso existe? inafiançável. E mesmo assim a prisão tem que ser submetida à Casa Legislativa. Aqui no Rio de Janeiro, quando submeteu a decisão da Assembleia, contrariou a decisão, mas contrariou principalmente o sentimento de autoridade dos membros do Tribunal Regional Federal. A ponto agora, de nós termos uma situação curiosa. Um deputado foi proibido de entrar na frequentar casa. a Assembleia Legislativa. Tem muita gente movida pela justa ira que exige, assim como na rua, né, o linchamento existe, na política também tem o linchamento. Eu estou preocupado, por quê? Porque aqui no Rio de Janeiro, talvez mais do que em outro estado, esse conflito esteja acontecendo. Está lá. O deputado é inviolável por suas opiniões, palavras e votos. Então, eu pego, estou concluindo esse trabalho, eu peguei as votações que foram consideradas em relação à afirmação de que votou porque tinha cargos no governo. Votou para levar vantagens. E aí eu pego, assim, vamos pegar o caso que foi o caso, vamos dizer, mais dramático, que foi a decisão pela maioria para a soltura dos 3 deputados, os primeiros presos. Eu pego assim, a planilha que foi utilizada de cargos no Detran para compor a narrativa, que agora é assim, tem que compor uma narrativa, tem que ter uma narrativa convincente, Sim. mesmo com indícios e não com provas. Sim. Então tem assim, tem deputados que não têm o nome naquela planilha, não indicando ninguém para o Detran, que votaram a favor pela soltura, pela dos, soltura deputados. dos deputados. E tem deputados que têm o nome ali com vários cargos, se indicou ou não, não sei, mas o nome está ali. É aquela planilha que está sendo E que considerada, votaram contra a que soltura. votou pela prisão. Votaram aí. pela prisão. Olha aí. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu não sei, eu queria entender Eu ia a deixar uma lógica. pergunta no ar aqui para ele, Deixa muito uma importante. pergunta que nós vamos ter que fazer um intervalo. Eu queria saber o seguinte, e governador pode ser preso sem autorização? Você responde daqui a pouco, logo após o nosso intervalo. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o deputado Paulo Ramos, do PDT, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Walter, você deixou uma pergunta no bloco anterior. Verdade. Eu pediria que repetisse aí. Eu queria saber do deputado o seguinte, governador pode ser preso sem autorização da Assembleia, sem uma denúncia formal, quer dizer, não existe suposição de crime, não existe nenhuma denúncia formal. A Constituição Federal não reproduz para o governador as mesmas garantias que tem, que ela oferece em relação ao presidente da República. É claro que a lógica jurídica levaria a esse convencimento. A grande questão é que as prisões estão acontecendo e são prisões provisórias. A mesma coisa que nós estamos tratando da questão do impeachment. A mesma coisa em relação à prisão. Há quanto tempo rola a delação premiada do Carlos Miranda em relação... E o curioso, ao que só um detalhe que eu acho, é que toda semana vaza um trechozinho da delação, né? Quer dizer, é um vazamento a conta gotas. Toda semana sai uma novidadezinha, quer dizer... O que eu penso, porque não adianta... Parece que fica... Porque agora não adianta ser a favor ou contra. Não é isso. Não, sim. Nós precisamos aproveitar esses conflitos para que eles sejam dirimidos através da lei. Sim. É preciso clarificar isto. Nós não podemos continuar sobrevivendo com todas essas dúvidas e, ao mesmo tempo, transformando decisões judiciais em jogo de futebol.
A sociedade é a torcida. A torcida aplaude, ou a torcida delira. Não é isso? É preciso aproveitar isso e aproveitar a futura realidade. Nós vamos ter um outro Congresso Nacional, um outro presidente da República, que eu estou sugerindo, vou sugerir primeiro no meu partido, o PDT, que esses temas, porque nós precisamos da normalidade institucional, nós precisamos da tranquilidade. Você acha que pode haver prisão provisória para governador, para investigar? Se ele tem local e endereço certo? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Também entendo que deveria submeter Investigação? ao legislativo. Mas é preciso, nesse momento, que o Estado democrático de direito é que está sob ameaça. E nós precisamos buscar, através da norma, dirimir todos esses conflitos. Normas claras, de modo a evitar o quê? Que continuemos convivendo com situações que são situações que também colocam sob julgamento o próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode estar assumindo o papel que vem assumindo, colocando em dúvida até o patrocínio de causas eleitorais, causas políticas. Se o governador é liberado e não se comprova nada, que indenização você tem que fazer? Nós temos tido situações, agora mesmo, o Supremo Tribunal Federal arquivou um procedimento contra aquele banqueiro, no caso do senador, arquivou. Nós temos casos em que as providências legais não são tomadas e a ação prescreve, sem nenhum julgamento. Por exemplo, Nós temos situações. Estamos encerrando o programa. Só para concluir rapidamente, é muito rápido. No momento em que há a prisão, no momento em que há a decisão judicial, no momento em que a Polícia Federal demonstra as provas, ou a Procuradoria, o Ministério Público pede a prisão, pede o indiciamento, a mídia, o espetáculo é muito grande. Depois, quando vem o arquivamento, por falta de provas, não tem a mesma repercussão. Tenha dúvida. Deputado, nós estamos encerrando o programa, e o senhor está também há poucos dias de assumir o mandato como deputado federal. O senhor vai para Brasília, vai fazer parte da nova bancada do Congresso Nacional, da qual o senhor já fez parte em outras ocasiões, foi constituinte. Qual é a sua expectativa em relação ao próximo Congresso Nacional? Qual é a sua expectativa em relação ao governo Bolsonaro, que aparece agora falando em Previdência, dizendo que vai propor uma reforma da Previdência fatiada, com idade mínima para homens e mulheres e tal. Enfim, de maneira geral, porque nós não temos tempo para uma análise mais pormenorizada, qual é a sua expectativa em relação ao próximo governo? Você iniciou aqui o programa e fez uma afirmação que eu quero reiterar. Ninguém pode defender a corrupção. Sim. Como também ninguém pode torcer para que um governo legitimado pelo voto popular dê errado. Sim. Nós temos que torcer, Sim. mesmo com as divergências. Como disse o próprio Ciro Gomes, ele é comandante de um avião e nós somos passageiros do mesmo avião. Quer dizer, esse avião não pode cair. E ninguém também pode imaginar que um governo seja apoiado pela unanimidade dos partidos. Não existe, né? Divergência normal. Oposição. Oposição não significa querer destruir um governo. É colaborar com as críticas, com a objeção às iniciativas. Agora mesmo, nós do PDT estamos vivendo um sofrimento político grande com o fim do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tinha uma simbologia forte para o Brasil e para o PDT, especialmente. O futuro, o governo está fortalecendo um ministério que cuida do capital, está fragilizando, acabando com o ministério que cuida do trabalho. E isto causa uma oposição imediata do PDT, que é o partido que procura a tradição,
A começar pela era Vargas, com os direitos dos trabalhadores. A gente fala assim, Vargas, Jânio e Brizola. O fim da história, que a gente usa, né? Então, agora, vamos torcer para que o governo dê certo. Na reforma da Previdência, não querem fazer uma reforma da Previdência para trazer aqueles que estão embaixo. Querem achatar quem está em cima. Depois que o senhor assumiu o mandato, nós vamos Qualquer fazer maneira, um novo torcer para debate dar certo. para discutir as questões nacionais. Foi um prazer Agradecer. recebê-lo aqui, deputado Paulo Ramos. Muito obrigado, Walter. Muito Obrigado, Walter Diogo, por ter comparecido também. Foi um prazer. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Eu conto com a sua audiência. Eu espero você. Até lá.